Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ferrari, sou técnico em desenvolvimento de sistemas e graduando em sistema de informação. E para a aula de hoje, a gente vai aprender a como fazer um simples login funcional. Muitas vezes, quando a pessoa só faz o front-end, né, que é o que é visível, a pessoa, por exemplo, não consegue logar com dados autenticados. Então, por exemplo, aqui eu tenho meus dados de acesso, que estão cadastrados, né, esse usuário lá no banco de dados. Temos aqui então uma tabela chamada cadastro sistema e nela a gente tem um identificador. O que é o identificador? É o usuário, é a minha identificação. Então são os meus dados, são únicos. Então, nesse cenário, a gente tem o e-mail nosso e a senha e o tipo de permissão. Este tipo de permissão é que vai liberar o acesso. A gente pode filtrar, por exemplo, se o tipo de permissão for 2, o cara é um usuário comum. Se o tipo de permissão for 1, o cara é um usuário administrador. Isso é um exemplo. Então, a gente pegando esses mesmos dados de acesso e clicando em acessar, a gente vai ser redirecionado para uma próxima página, que a gente está autenticado no sistema. Porém, então, se a gente, por exemplo, tirar a letra M, clicar em acessar, nada vai acontecer, porque esses dados não existem, então o sistema barrou. É bom quando o sistema barra o acesso, seja por uma senha inválida, né, ou e-mail, coloque, né, os avisos, ou um alert, ou algum texto descrevendo isso. Mas se os dados, né, forem corretos, clicamos em acessar, a gente vai ser logado no sistema. Então, para a aula de hoje, a gente vai utilizar uma ferramenta, né? Como a gente vai utilizar a linguagem PHP para o back-end, a gente tem que utilizar o XAMPP. E para o banco de dados, eu estarei usando o PHP né? MySQL, banco de dados relacional. Então, iremos aqui na nossa IDE. Dentro desse arquivo, a gente vai colocar os dados de acesso do nosso banco de dados. Então, variáveis em PHP começa com um símbolo de cifrão, o nome da variável que é igual ao que ela recebe, por exemplo. Então aqui a gente vai colocar o nosso IP, o nome do nosso banco de dados, a senha, o nome do nosso banco de dados e a porta. E aqui a gente vai fazer a conexão com o banco de dados. Vamos colocar esses comandos aqui e as variáveis. E aí aqui a gente pode fazer um teste de conexão, se deu certo ou se deu errado, certo? Vai no nosso index.html. E aqui o PHP funciona da seguinte maneira. Em JavaScript a gente utiliza o ID ou a classe, né, como referência para a gente fazer alguma lógica por trás, certo? PHP, a nossa referência é o name do nosso input. Então, esse input aqui, que é o de e-mail, não, o name dele é o e-mail. E a mesma coisa aqui para a senha, o name é pass, certo? Feito isso, a gente vai criar dois arquivos. Um que é o indexpack.php e o outro vai ser, por exemplo, logado.html. O logado vai ser quando a gente logar, né? Se der certo, vai aparecer uma mensagem, por exemplo, e aqui vai ter nossa lógica por trás para fazer a requisição no banco de dados. Menor que, PHP, interrogação, maior que. É padrão que seja dessa forma, então aqui dentro vai armazenar, né? Vai ter o nosso código em PHP. Então, para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser um include. Vamos colocar o nome da nossa pasta, barra, conexão, database, v2.php. Então a gente vai colocar aqui o nome da nossa pasta e o nome do nosso arquivo de conexão com o banco de dados. E aqui embaixo a gente vai dar um session start. E a gente vai começar a nossa sessão por aqui. Lembrando que PHP, toda linha, todo final de linha tem que ter o ponto e vírgula, certo? Então aqui a gente vai pegar, né, os nossos inputs. Então vou criar uma variável, por exemplo, chamada e-mail a, que é igual a post, e recebe o input e-mail. Fiz uma coisa para C, colocar pass, post e o pass. O que seria esse post? O post seria a requisição, certo? Então, quando a gente for fazer nosso formulário, dentro aqui do form, a gente tem que colocar um action. Action no indexpack.php, método post. Por que isso aqui? O action é que quando a gente clicar no nosso botão, né, fazer uma requisição, ele vai passar, ele vai consultar esse arquivo aqui por baixo dos panos
e um método. O método é o post, que vai ser um método de acesso, que vai fazer a requisição, certo? Voltando lá, a gente pegou então os dois dados. A gente pegou o que está sendo digitado no e-mail e o que está sendo digitado na senha. Mas a gente não consegue fazer nada por enquanto. Então, agora a gente vai pegar, né, a tabela do banco de dados. No nosso caso, o nome da tabela se chama cadastro sistema e aqui a gente vai pegar o e-mail e a senha. Então, vamos lá. Colocar uma SQLA, pode ser qualquer variável. E eu vou colocar um select from a tabela cadastro sistema. Vou colocar mais para frente. Aonde e-mail é igual ao e-mail end senha é igual a variável senha. Esta caso. Então, nessa linha aqui que a gente fez, a gente vai fazer a gente vai dar um select, vamos selecionar na tabela banco de dados o e-mail e a senha. Então, o que está de amarelo é uma coluna do banco de dados. E o que está em branco é a variável que é o que está sendo digitado, certo? E aqui a gente tem que colocar mais uma variável, que vai ser, por exemplo, carry E nessa linha aqui, depois de ter colocado, ter feito, né, a variável SQL, a gente vai colocar um carry pode ser qualquer nome também. A gente vai fazer a consulta no banco de dados, certo? Com isso, a gente vai definir duas variáveis. Uma se chama permissão acesso e a outra tipo usuário. Setamos como zero. Quando a gente fazer o switch, que vai ser a lógica, a gente pode setar como um usuário tal, como 2, um usuário X, que vão ser redirecionados para as páginas, certo? Então, fizemos aqui agora um while, que vai ser o processamento dos dados. Pegamos aqui o ID, o e-mail, o tipo e a permissão. Feito isso, a gente vai fazer um switch true. Fez nosso switch com o tipo de usuário igual a 1. A gente está configurando quem vai ser redirecionado para esta página no nosso tipo de usuário. Então aqui a gente tem os nossos dados. E quem não tiver, por exemplo, quem for o tipo de usuário 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele vai ficar, né, no location.xhtml ou caso digite, né, os dados de acesso errados ou inexistentes. Então, agora a gente vai aqui no logado, colocamos aqui no HTML5, vamos colocar, por exemplo, H1, bem-vindo, e colocamos um parágrafo, aula de PHP. Então, vamos fazer o teste. Então, clicamos em acessar, pequeno erro, clicamos em acessar, bem-vindo à aula de PHP. No entanto, essa foi a aula de hoje. Deem um like, dê um joinha e até a próxima.